A ludopatia, caracterizada pelo vício em jogos e apostas, tem preocupado cada vez mais especialistas e instituições por seus impactos na saúde mental, na vida financeira e nas relações familiares. O crescimento das plataformas de apostas online tem ampliado o número de pessoas que desenvolvem esse transtorno, levando a sociedade a discutir formas de prevenção, conscientização e proteção dos consumidores. Estou aqui com o Rafael Normandia, presidente da OAB, vai falar para a gente sobre a ludopatia. E, presidente, de que forma que a OAB Patos de Minas enxerga o avanço da ludopatia no Brasil? Ludopatia, talvez muita gente ainda não tenha ouvido esse termo. É um termo novo e é o nome clínico que se dá para o vício em apostas, o vício em jogos de azar, incluindo os jogos na modalidade online, que são as chamadas bets. E esse é um vício que tem afetado aí milhões de brasileiros. O ano passado tem uma estimativa de que 25 milhões de brasileiros realizaram apostas em jogos de azar. E hoje a chamada ludopatia, que, como eu disse, é o vício em jogos, já é considerado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, como um transtorno mental e está na classificação como a quarta maior dependência do brasileiro, perdendo apenas para o alcoolismo, para o tabagismo e para a maconha. Então é uma situação que tem inclusive afetado as relações humanas como um todo, familiares, mas também já tem afetado as empresas, já tem afetado as organizações, porque essa pessoa, esse viciado em jogos, esse ludopata, ele utiliza inclusive o horário de trabalho para realizar esses jogos, para realizar essas apostas, o que tem causado aí, queda de produtividade das empresas. Então, ou seja, já passou a ser uma questão de saúde pública, Nós entendemos aí que isso já vem a ser uma questão que se tornou de saúde pública. E quais são os principais desafios jurídicos enfrentados por pessoas e empresas, que sofrem com o vício em apostas online? Os desafios jurídicos são muitos. Primeiro, a começar pela falta de assistência, talvez até assistência pelo desconhecimento e também por ser uma situação nova, de como que pode fazer um atendimento, uma assistência até social a essa pessoa que está enfrentando essa, como eu disse, já é tratado como uma doença, porque é um transtorno mental. Mas aí fora isso vem causando, além de problemas em questões familiares, porque a pessoa se endivida, ela cria dívidas, ela entra em depressão, e tem casos extremos que a gente tem tido aí conhecimento de casos que chegaram até ao autoextermínio. Então os desafios são muitos, até porque é uma questão nova, Então o poder público, as autoridades, elas ainda estão engatinhando nessa questão ainda do tratamento dessa nova modalidade de doença, nessa nova dependência que já é, como eu disse, considerada como uma questão de saúde pública pela OMS. E além da orientação jurídica, qual que é o papel da OAB na conscientização da população sobre esse problema? A gente considera uma questão de saúde pública, mas a gente tem condições de fazer o que nós estamos fazendo aqui agora com o seu programa e com a audiência que vocês possuem, que é reverberar o assunto, que é colocar o assunto que as pessoas, você pegar e perguntar, você sabe o que é ludopatia? Eu tenho certeza que menos de 1 em cada 10 pessoas sabe o que é isso. Então a gente, como aí uma instituição que anda ao lado inclusive da cidadania, nós temos como obrigação institucional de colocar luz nesse assunto tão sério que tem sido essas apostas em jogos de azar, essa questão de apostas e de vício nas chamadas bets. Presidente, Belo Horizonte proibiu recentemente a publicidade de casas de apostas em espaços públicos. E outras cidades brasileiras também já discutem ou adotam medidas semelhantes.
Na avaliação do OAB, esse tipo de restrição é um caminho eficaz para reduzir o avanço da ludopatia, especialmente entre jovens e pessoas mais vulneráveis, e você acredita que deveria ser ampliado para outros municípios, como Patos de Minas? Eu tive conhecimento, na verdade, que o município, que a cidade, né, que proibiu aí a publicidade dos jogos, né, e aí incluindo a modalidade online, como eu disse, a chamada Bets, foi, na verdade, Rio de Janeiro, pelo prefeito Eduardo Cavalieri. Quando se trata em proibir a publicidade, eu já acho que já é uma medida que é extremamente eficaz, porque hoje todas as pessoas são bombardeadas nos seus meios online, nas suas redes sociais, vamos dizer assim, com as propagandas insistentes desse tipo de jogo. E ao proibir a divulgação e a publicidade, já é um caminho que é a mesma coisa quando ocorreu com o informativo que passou a ser obrigatório nos cigarros, né, nos maços de cigarro, que passou a vir obrigatório ali trazer os malefícios que o uso do tabagismo traz. E depois disso houve uma queda significativa do uso do tabaco, do uso do cigarro. Então, ao restringir a publicidade, ao restringir a propaganda em espaços públicos, já é uma medida que traz certa eficácia no combate e no combate ao vício, né? No combate na minimização dos impactos que esse vício causa nos cidadãos, tem causado nos cidadãos brasileiros. E um dos reflexos mais preocupantes é o aumento do endividamento de famílias, né? Porque muitas pessoas recorrem a empréstimos, utilizam o limite do cartão de crédito e acabam perdendo o controle das finanças e da organização do dinheiro gasto com a família, né? E como a lei do superendividamento pode ajudar quem já não consegue pagar suas dívidas por causa da ludopatia e sem comprometer, né, o próprio sustento da família? Sim, hoje existe uma pesquisa, uma estatística que mostra que mais ou próximo de 60% dos viciados em jogos são pessoas que possuem uma renda de 1 a 2 salários mínimos. Então, veja bem, isso tem afetado a camada, né, da sociedade de renda menor, né? E isso, o que trouxe? Trouxe na desorganização do orçamento familiar, trouxe, na verdade, a desorganização do orçamento familiar, e isso está impactando. Tem uma recente pesquisa de associações de supermercados que mostrou diminuição no consumo, e isso também está ligado à questão do vício dos jogos, porque a pessoa deixa de, às vezes, adquirir, de comprar, fazer uma compra mensal no supermercado, para o quê? Para apostar. Então veja que isso é uma teia, né? É um efeito que é amplo, né? Então tem atingido aí a camada social inferior, né? Aquele que efetivamente é o trabalhador, o assalariado, e automaticamente isso tem causado grandes impactos no orçamento das famílias e o endividamento que leva a casos mais sérios, como nós já comentamos. E nas empresas, como legalmente um empregador pode chamar a atenção do seu trabalhador? Como eu disse, essa questão ainda está muito recente, né? Nós ainda não temos uma legislação, principalmente quando você perguntou voltado para a empresa, uma legislação que trata isso de uma maneira específica, porque como eu mencionei, já passou a ser considerado uma questão de saúde pública. A empresa, ainda que tenha, vamos falar, equipara-se aí ao alcoolismo, né? O alcoolismo também é considerado aí uma questão de saúde pública, que a empresa tem que tratar de uma maneira bastante delicada, né? E avaliar caso a caso o que pode ser feito. São situações muito delicadas.
o empregado não tem como pegar e falar aquele empregado que está pegando, está jogando ali, pode ser dispensado por justa causa, ele pode ser advertido, a gente pode dar, né, a empresa, enquanto empregador, dar alguma advertência. Isso aí tem que ser avaliado caso a caso. Mas é uma questão de saúde pública e ainda, né, a sociedade, no geral, ainda não está preparada, né, devidamente preparada para isso, para tratar desse tema. Muito obrigada, então, pelos seus esclarecimentos aqui, né? Sempre bem-vindo e estamos à disposição. Eu que estou mais uma vez obrigado, né, a Clube, e também estamos aí sempre à disposição da imprensa. Um abraço a todos.